Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Prontos para mais uma aula? Se descontraíram nesse final de semana? Deu tudo certo? Eu espero que sim. Então vamos iniciar, não é isso? Mais uma aula, mais uma semana, ok? Meus queridos e amados alunos, vejam, na última aula nós falamos, ou melhor, eu falei sobre uma série de vegetações, né? E sem que a gente tenha as imagens, né? Devido à ausência do livro no momento, e até porque eu também não coloquei no vídeo, fica até um pouco difícil de assimilar, que são muitas informações e são características bem diferentes, né? Essas vegetações que nós vimos. Bom, mas assim, vocês não precisam se preocupar. Até porque as informações que vocês terão que obter serão informações mais simples, tá? Devido à faixa etária, ao momento que vocês estão vivenciando, que é o quarto ano. Então, vocês irão pegando aos pouquinhos alguns detalhes, não de todas, mas de algumas em especial, principalmente as que estão à nossa volta, as que a gente costuma ter na nossa região do Nordeste, na nossa cidade de Bom Conselho, enfim, certo? E por aí não se preocupe. Eu passei a atividade e essa atividade eu queria, na realidade, que vocês me dissessem, vamos falar assim, sobre o que vocês acham sobre a questão do desmatamento, qual é a ideia que vocês têm sobre isso, né? Porque como vocês ouviram que tia falou, né? Vocês observaram que são muitas, mas todas essas vegetações, a grande maioria já sofreram desequilíbrio. E eu me refiro ao desequilíbrio causado pelo desequilíbrio humano, né? Porque já foram desmatadas muitas áreas para ocupação imobiliária, para que fosse criado pastos, para a pecuária, para a agricultura. Então nós temos aí uma infinidade de problemas, vamos assim dizer, de atividades causadas pelo homem, que é necessário, porém ela é destrutiva. Isso, né? Porque sabemos que essas ocupações vão tomando conta cada vez mais e a gente fica com esses espaços naturais muito mais limitados. E isso não é bom para ninguém. Não é bom nem para quem está ganhando rios de dinheiro, assim como também não é bom para quem não está ganhando nada com isso, né? E, enfim, a gente acha que é somente aquele que está desmatando para criar bois ou para avançar mais na sua agricultura que está causando esses problemas. Eu gostaria de salientar que nós também, de forma indireta, contribuímos. Mas como, tia? Bom, a grande maioria de nós comemos carne, não é isso? O seu responsável, mamãe, papai, tio, vovó, vai à feira, então ele vai comer a carne, ou melhor, comprar carne, seja frango, seja boi, enfim, não importa que tipo. Mas essas são pequenas contribuições, né? Se não houvesse um consumo excessivo, não haveria também a grande chance de desmatamento, as grandes possibilidades de desmatamentos que hoje nós temos, ok? Só isso que eu gostaria de colocar para vocês por enquanto. Então, hoje eu gostaria de relembrar, né, essa aula anterior. Tiveram alguns alunos que me enviaram a resposta, foi bem interessante, alguns realmente foi bem concisos no que eu perguntei. Já tem muito, já ganharam, ou pelo menos eu achei que já tem grande noção a respeito do assunto, né? Outros não, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. E o que importa é a gente ir evoluindo, de passinho em passinho, pra gente chegar lá, né? É isso. Então, hoje, o que trabalharemos hoje? Hoje nós vamos trabalhar
Por que as paisagens são modificadas? Por quê? Olha só, aqui mesmo eu já falei uma situação, as causas de por que essas paisagens são modificadas. Aqui eu já coloquei alguns pontos, né? E o que vocês acham? Por que as paisagens são modificadas? Porque uma paisagem natural, que antes havia floresta nativa, enfim, é destruída, é dizimada, para colocar naquele local, não sei, prédios, shoppings, casas. Por que vocês acreditam? Por que vocês acham que isso acontece? Por que essa substituição? É um ponto a se pensar, né? Enfim, tudo isso acontece porque desde então, o homem desde que começou, como foi dito, eu acho que em outra aula, desde o momento que o homem deixou de ser nômade e se tornou sedentário, ele começou a modificar o seu lugar, né? Aonde ele permaneceu, ele compreendeu algumas atividades para serem praticadas e deixar de se deslocar e correr risco de morte, né? Então, ali ele começou com atividades de cultivo, né, como a agricultura, a criar animais e, enfim, foi esse crescimento contínuo e modificação ao seu redor. Essas paisagens foram sendo modificadas de pouquinho em pouquinho e foram crescendo cidades, se desenvolvendo, como tia já havia dito, em outras oportunidades. Nessa situação, a gente volta a dizer que a paisagem, ela não só se resume a uma paisagem natural, certo? Não. A paisagem ela tem que ser natural para ela ser considerada paisagem. Não. Tudo que nós observamos, todas as situações que nós conseguimos enxergar, ela é uma paisagem. Ela pode estar ou não modificada, mas ela é uma paisagem. Desde natural ao ambiente escolar. É uma paisagem, certo? Por isso que nós as dividimos em natural e cultural, ok? Nós temos essas subdivisões, certo? Lembrando, natural, natureza, cultural, modificada pelas mãos humanas, ok? E aí, essas modificações humanas, as modificações causadas pelas mãos humanas, elas comprometem o meio natural. Isso nós vimos agora há pouco, eu acabei de citar. Elas comprometem. E de que maneira elas comprometem? De inúmeras formas. Porque a partir do momento que existe um ambiente que ela está naturalmente com sua mata nativa, seus rios, suas nascentes, e o homem a destrói para substituição de pontos culturais, logicamente ali vai haver um desequilíbrio. Esse desequilíbrio tem de diversas maneiras: poluição dos solos, poluição da água, poluição do ar, certo? Então, assim, a gente não pode romantizar achando que na substituição desses elementos tudo estará bem, tudo estará correto, tudo estará coerente. Não. A gente tem que se conscientizar que nessas modificações, nessas alterações, não apenas modifica o ambiente só por modificar, mas também ganhamos grandes prejuízos dentro desse meio, desse ciclo, né? A gente acaba se beneficiando porque nós vamos ter moradias, nós vamos ter prédios, shoppings, não é isso? Avenidas asfaltadas. Nós vamos ganhar muito com isso, facilidade para as nossas vidas nos tempos atuais, com certeza. Porém, nós vamos sofrer outras consequências, porque a mãe natureza, eu gosto de dizer assim, a mãe natureza ela sempre vai se sobressair em cima do que o ser humano construir. Digamos, principalmente em ruas que são muito asfaltadas,
O que ocorre se chover bastante, uma chuva muito pesada? Aqueles trovões, aquelas chuvas que realmente parece que estão despejando os baldes de água lá de cima para cá. Simplesmente acontece que vai alagar tudo, né? É o mínimo. Isso é o mínimo. E aí o ser humano acaba tendo muitas perdas. Perdas materiais, né? Essas perdas materiais são perdas financeiras, não é isso? E nós também temos que compreender que a população brasileira, ela não é de médio a alto nível, né? Eu digo, rica, não somos. A grande parte da população é de média baixa, de renda baixa, né? De renda média a baixa. Então, quando há essas perdas, consequentemente precisaremos comprar, e nem todo mundo vai poder comprar ao mesmo tempo, no tempo que ocorre aquela mudança bem drástica, né? Então estes são pequenos problemas diante de outros maiores que ocorrem quando a gente altera a dinâmica que existe na natureza, certo? Então, gente, é preciso salientar também que mesmo dentro dessa situação de modificações, há também preservação. Existem espaços que são preservados. Parques nacionais, por exemplo, são preservados com áreas de vegetação nativa e essas áreas são importantíssimas. Elas têm um apoio federal, no caso, federal de sentido bem amplo. Porém, ainda há muitas vezes, há casos ainda de especulação imobiliária dentro dessas áreas, o que não é permitido. Especulação imobiliária, eu estou falando assim, querendo que seja desmatado alguma área destas para ser construído ali condomínios, prédios, enfim, o que nós já sabemos, tá? E a principal noção que nós temos que ter é que toda essa situação, ela não é benéfica, tá? Mesmo a gente vivendo nesse mundo que digamos assim, a floresta de pedras, né? Perdão, não é nem essa palavra, mas vamos dizer que seja uma floresta de casas, que hoje é o que mais nós vemos, que boa parte do natural já foi construído e demolido pelas mãos humanas, não é benéfica para ninguém. Eu gosto de salientar isso, não é benéfica para ninguém, certo? Bom, este por enquanto é o assunto que eu venho a trazer para vocês, para a nossa aula de hoje. As atividades ocorrerão, sim, ocorrerão. Eu estarei enviando para vocês, certo? Coloco no quadro para a turma que está presencialmente e as envio para vocês, certo? Aguardem um minutinho, porque tia já está enviando, tá bom, meus lindos? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Espero que tenham entendido.